É isso, pessoal. 3:10, vamos dar início aqui ao nosso primeiro webinar do ano junto à Loupen Insider, apresentando a nossa ferramenta de ITSM aqui da Freshworks, Fresh Service, ferramenta capaz de trazer eficiência e performance na gestão de times de TI e times de negócio dentro do mesmo ambiente, tá? A ideia aqui é que a gente possa trazer alguns casos de uso, estudos de caso, melhor dizendo, onde a gente vai trazer 3 personagens muito icônicos, muito semelhantes aos nossos usuários, que trazem dúvidas, trazem questões, trazem desafios que nós vamos estar solucionando aqui junto ao Fresh Service, através dessa equipe maravilhosa que está aqui comigo, tá? Nós vamos iniciar a nossa apresentação. A ideia é que a gente possa fazer analisar esses estudos de caso, e no finalzinho da nossa apresentação, a gente vai tirar as dúvidas de vocês e logo mais a gente vai estar trazendo uma novidade aí, tá? Vocês não esperem por esperar. Vamos começar. O nosso primeiro slide é nos apresentando. Óbvio, nós vamos falar. Quem vai falar hoje é Luiz Herringen. Por favor, Luiz. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em relação aos cases. Tá? Eu trabalho com a Freshworks já faz um tempinho. Estou hoje aqui na Loupen ajudando as empresas a otimizarem processos, extraírem o máximo dos produtos Freshworks. Tá? Então a gente vai bater um papo bem legal hoje. Boa. Também temos Ana Soares. Eu mesma. Oi, gente, boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Ana, eu sou gerente de contas aqui na Loupen, e vou estar aqui com vocês também hoje falando um pouquinho do Fresh Service. Só contextualizando um pouco, eu venho de uma trajetória de gestão. Ali eu pude identificar muitas situações onde a falta de controle, de fluxos bem elaborados, bem construídos, podem prejudicar o andamento dos processos numa empresa. Então, hoje, agora estou aqui, sua parceira comercial na Loupen, né? Justamente para a gente trazer as soluções para esses problemas. E é isso. Muito bom. E esse que vos fala, Vitor Fontenelle Ferreira, nós estamos aqui como gerente de sucesso do cliente, tá? Trazendo ali toda a ajuda, apoio necessário para que vocês consigam utilizar de forma eficiente o investimento que vocês fizeram na plataforma Freshworks e trazer, obviamente, indicações, trazer soluções para os nossos clientes vindouros que possam estar conseguindo o máximo de performance dentro dos seus ambientes para que vocês possam usufruir da melhor forma possível dessas ferramentas, tá? Iniciando nossa apresentação, vamos explicar um pouco sobre o porquê da gente estar explicando aqui sobre a necessidade do ITSM e a necessidade do Fresh Service, tá? A ideia é uma gestão de TI além dos chamados. A ideia é que você possa fazer dentro do Fresh Service a gestão inteira das suas áreas de negócio, bem como utilizando os fundamentos do ITIL para você ter todo o ambiente orquestrado, automatizado, buscando performance, tá? Então, hoje nós iremos apresentar um webinar com insights valiosos para vocês, que lidam diariamente com desafios que impactam a produtividade, a segurança e a eficiência operacional das empresas. E entre os principais desafios que a gente vem encontrando, né, dentro desses ambientes operacionais, nossos ambientes de trabalho, a gente destaca aqui 5 deles, que é a falta de visibilidade e controle, processos desorganizados, falta de gerenciamento de ativos, desafios na gestão de mudanças e incidentes e problemas de onboard e offboard. Todos esses desafios, meus caros, eu disse todos eles, a gente consegue solucionar com o Fresh Service, tá? A gente consegue ter a visibilidade dos processos, criar fluxos automatizados, fazer onboard de colaboradores, incluindo a visibilidade disso do inventário para que você consiga trazer itens como notebooks, teclados, enfim, quando você vai fazer o onboard daquele colaborador, você consegue ter todo o controle ali de inventário para poder fazer o onboard do colaborador com máxima eficiência aqui, tá? E em questão de gestão de tickets, gestão de incidentes, gestão de requisições, a gente consegue contar com um catálogo de serviços bem estruturado, que a gente consegue criar árvores de catálogo de serviços fáceis de serem visualizadas, fáceis de serem manuseadas. E tudo isso através do Fresh Service, tá? A ideia é que a gente vá agora explorar dentro dos casos de uso todos esses desafios.
Fresh Service é a palavra, tá? Uma plataforma moderna e inteligente de ITSM que automatiza processos, melhora a produtividade da equipe e traz mais segurança para a operação. Aqui são os valores, é a ordem máxima do Fresh Service. E aqui a gente vai para o nosso primeiro estudo de caso. Nós temos o Gustavo e o desafio da gestão unificada. Gustavo é um experiente gerente de TI de 49 anos, enfrentava um grande desafio dentro da sua organização, responsável por garantir o funcionamento eficiente da sua infraestrutura tecnológica. Ele precisava lidar com múltiplos departamentos que dependiam de sistemas de suporte e de gestão de demandas. No entanto, a falta de um processo unificado estava gerando problemas críticos. Que problemas são esses? Vamos pontuar. O primeiro problema é a dificuldade em gerenciar e visualizar métricas específicas de cada setor. Você, como gerente, você vai querer saber como é que está a performance, você vai medir a performance dos seus colaboradores. E como é que está as entregas, você vai querer medir as entregas também. Problemas com a separação e organização dos tickets. É óbvio que você quer saber o SLA dos tickets que você possui, você quer definir impacto, você quer saber quem você deve priorizar. E para você conseguir ter uma melhor experiência do cliente, uma melhor gestão ali daqueles tickets, num canto só, de uma forma que você possa atribuir a equipes responsáveis e conseguir até mesmo definir SLAs específicos para cada equipe. Uso de múltiplas ferramentas encarecendo os custos operacionais. Muitas vezes você utiliza muitas ferramentas para poder fazer várias coisas. Você não tem a visão única de um canto só. Isso pode te atrapalhar a ganhar eficiência na hora de definir, tomar ações. E por último, licenças caras e subutilizadas, pressionando ainda mais o orçamento. Essas licenças, que você precisa ter a gestão delas, você precisa saber se elas estão devidamente alocadas, os colaboradores estão devidamente utilizando de forma eficiente, né, essas licenças. A ideia aqui é que você consiga ter essa visão dentro do Fresh Service e consiga trazer ali para fechar a torneirinha dos gastos. E aí a gente vai para a solução. A solução é o Fresh Service e os agentes de negócio. A gente traz como a solução o ambiente unificado, gerenciador de tickets, consolida operações e temos aqui a eficiência operacional. E para a gente elucidar tudo isso, deixar visível, a ideia é que a gente possa também demonstrar, né, Luiz? Aqui acho que a gente pode fazer uma pequena demonstração de como essas soluções elas acabam interagindo dentro do Fresh Service. Show de bola. O Vitor, acho que faz total sentido. Eu sou daquela ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente mostrando talvez como isso seria na prática, esses problemas que os clientes estão enfrentando e a solução que a gente tem aqui, eu acho que faz um pouco de sentido. Tá? Então, falando um pouco do espaço de trabalho, pessoal, ele é um ambiente onde ele é um recurso, né, que traz um ambiente ali para várias equipes trabalharem de forma independente, mas é apenas em um local. Tá? Ele é essa mágica que reúne toda a operação de uma empresa, seja essa empresa de tecnologia, da área de saúde, tanto faz, né? As empresas elas têm departamentos chaves ali, tem departamentos chaves que quase todas as empresas precisam ter, e todos esses departamentos trabalhando em apenas um local de forma bem encapsulada, cada configuração de equipe específico para aquela equipe, então o Fresh Service traz essa visão aqui para dentro. E como que isso funciona na prática? Tá? Vou mostrar um pouco para vocês. Então, digamos que vocês tenham várias equipes, aí com vários departamentos dentro da empresa e você quer segregar isso aqui dentro de uma solução. Então, eu vou ter aqui um canal de atendimento para cada equipe, então os solicitantes vão poder interagir com cada canal de atendimento aqui dentro. E esses canais de atendimento vão acabar criando tickets aqui dentro em cada espaço de trabalho. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho apenas uma tela tickets de várias equipes, de vários departamentos diferentes. Tem aqui os tickets que estão com a equipe de TI, tickets com a equipe jurídico, tickets com a equipe de instalação, de RH e assim vai. Tá? Então, é legal que o Fresh Service ele vai trazer tudo em apenas um local, mas você pode configurar aqui visibilidade. Talvez o pessoal que esteja aqui na equipe jurídica só veja os atendimentos do departamento deles.
né? Não fica uma coisa poluída, fica uma coisa bem estruturada aqui dentro. Tá? E o bacana é que, quando você cria esse espaço de trabalho, você pode ter configurações específicas por espaço de trabalho. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, campos de ticket específicos por espaço de trabalho. Talvez a equipe de TI precisa de alguns campos ali no formulário de ticket, que a equipe de instalações não precisa. Então, eu posso fazer essa configuração de forma individual, tá? E bem específica para cada equipe. Posso ter grupos, posso ter SLAs diferentes para cada espaço de trabalho, pesquisa de satisfação, automações, regras de negócio, e aí vai. Tá? Ele é um recurso muito interessante, inclusive um recurso que ele acaba compensando aqui dentro, né? Pensando de forma, pensando na questão comercial, tá? Mas a gente pode abordar isso aí em um outro momento. Tá? A criação no espaço de trabalho, ela é muito simples. Então, quando a gente vai aqui no menu de admin do Fresh Service, nós vamos ter um local para acessar todos os espaços de trabalhos criados aqui, e a gente pode criar outros espaços de trabalhos, então, bem fácil. Eu venho aqui, ó, crio um espaço de trabalho, posso criar um espaço de trabalho a partir de um template. Isso já vai popular o sistema aqui com várias informações, vários itens do catálogo de serviço, várias automações, várias notificações e assim vai. Tá? Posso visualizar para ter um esboço aqui do que vai ser criado, mais ou menos como vai ser criado aqui esse espaço de trabalho, com quais informações, né? Aqui vão ter as regras, nós vamos ter aqui um recurso de integração de novo colaborador só para esse departamento, sabe? As automações, catálogo de serviço e assim vai. Tá? Eu vou clicar aqui em criar. Aqui a gente pode fazer algumas parametrizações, posso definir o formato do ticket. Eu quero trabalhar com tickets chamados cases, chamado carry, requisição e assim vai. Tá? Defino os administradores e clico aqui criar. Claro que eu já tenho um departamento do RH criado aqui, eu vou chamar esse de RH2. Aí, uma vez que esse departamento está criado, maravilha, agora eu tenho todas as configurações desse departamento na palma da minha mão aqui, ó. Seleciono esse departamento e uma vez que eu seleciono ele, as configurações que eu estou vendo aqui são específicas daquele departamento. Tá? Isso evita erro de talvez uma automação conflita com a outra, aqui as condições, né? Você pode ter perda de dados, se você tem um formulário só de ticket, aqui você tem tudo separado e consegue segregar isso. Então é fantástico, a criação é bem simplificada, tá? E a gente pode ter espaços de trabalho restritos também, mais para a equipe de segurança, que as outras pessoas não podem ver os dados deles, né? Então a gente tem um controle bem interessante aqui, tá? Inclusive, você não precisa de administradores quando você trabalha com isso aqui, tá? No sentido de você pode dar o espaço de trabalho para o próprio gestor da RH, por exemplo. Ele gerencia os usuários, gerencia os grupos, gerencia ali configurações que são mais simples, tá? Você coloca na mão dele, coloca ele como gestor daquele espaço de trabalho, ele consegue fazer toda essa parametrização somente no espaço de trabalho dele, né? Nos outros espaços de trabalho ele não vai conseguir fazer nenhuma adição de analistas, configurar grupos, esse tipo de coisa. Tá? A adição do espaço de trabalho aqui, ela é bem simples, tá? Então, quando eu adiciono aqui um analista, eu tenho como adicionar um analista aqui no sistema nas configurações globais, e dentro do espaço de trabalho eu consigo adicionar pessoas, tá? Eu vou lá e adiciono um agente, vou pesquisar, por exemplo, pelo Vitor, que está aqui com a gente, ó. Vou dar uma função para ele. Essa função é só dentro desse espaço de trabalho, né? Isso é bem interessante. E assim vai, a gente vai dando função, vai adicionando as pessoas. Aqui eu tenho o Vitor, consigo ver tudo o privilégio que ele tem, as funções, quais grupos ele é um membro ou observador dentro do espaço de trabalho. Tá? E isso dá um poder tremendo aqui para a gente. Né? E por fim, a gente consegue, claro, analisar, ter métricas. Ao mesmo tempo que eu tenho equipes trabalhando em fluxos, quase que ambientes separados, eu consolido todas essas métricas, esses dados, eu cruzo esses dados em apenas um local. Né? Então, eu tenho relatórios aqui no sistema, temos vários relatórios, não vou ensinar vocês como criar relatórios hoje, pode ser um tópico para um próximo webinar, mas o que eu quero dizer é que dentro do relatório, eu tenho como agora filtrar por espaço de trabalho. Talvez eu só queira ver essas métricas aqui, os tickets criados, por um espaço de trabalho específico.
né? Analisar departamento por departamento e ter uma visão bem mais unificada, gerencial, né? Auditada aqui de toda a operação. Né? Bom, Vitor, o que você acha? Faz sentido isso que eu apresentei aqui? Você acha que resolve os problemas aí do Gustavo? Meu Deus, faz sentido demais. A visibilidade que o Gustavo passa a ganhar a partir do momento que ele consegue manipular a ferramenta e trazer essa eficiência para dentro da operação faz com que ele consiga ter toda a visão de processo dentro da ferramenta, que ele consiga ter eficiência de uso, né? Então, para mim, eu acho que faz muito sentido, tá? Nesse Legal. sentido, também, Luiz, acho que a gente vai para o segundo caso agora, tá? Vou apresentar aqui novamente minha tela. E a gente vai para o caso da Abigail com a Ana. Vai lá, Ana. Isso aí, gente, vamos falar agora do caso da Abigail e o desafio do onboarding perfeito. Falar um pouquinho da Abigail, né? Ela sempre foi uma gerente de RH exemplar, com 20 anos de experiência. Ela conhecia os processos de ponta a ponta e sempre prezou por uma experiência acolhedora para os novos colaboradores. Mas, ultimamente, algo a tirava do sério, o caos do onboarding. Sempre que um novo funcionário era contratado, a Abigail precisava garantir que ele tivesse tudo o que precisava para começar com o pé direito: notebook, acessos aos sistemas, crachá, material de boas-vindas, e a lista só crescia. Bom, aqui a gente consegue ver, né, que a Abigail, apesar de toda a experiência, ainda assim ela vivia muitos desafios e problemas para conseguir resolver agilizar, né, ter uma situação fluida ali no processo de onboarding. E aí no próximo slide nós vamos ver alguns dos desafios enfrentados pela Abigail. Vamos lá. Problemas: processos descentralizados, informações espalhadas, falta de rastreabilidade e desorganização na solicitação de itens e licenças. Então, o que acontece? Esse e muitos outros, né? Dificuldade em garantir que tudo aquilo ali estivesse pronto dentro do tempo que era necessário, né? Dificuldade de acompanhar as responsabilidades entre as equipes, que isso é um grande desafio, eu acho que de toda empresa, né? E atraso no início da jornada dos novos colaboradores, uma experiência de onboarding prejudicada e um dos principais pontos também, uma sobrecarga de toda a equipe de TI e de RH, por estar fazendo todo aquele retrabalho nesses processos de onboarding. Enfim, a lista, né, de consequências de um processo cheio de pontas soltas, ela é interminável, né? Mas a gente está aqui para falar da solução, né? E nós vamos ver aí no próximo slide a nossa solução, que é o Freshworks, o Fresh Service e a integração e desligamento do funcionário. Então, o que nós apresentamos como solução? Né? Solicitações automatizadas, rastreamento de usuários e ativos, notificação de conclusão, que é aquele ponto muito importante, onde você consegue ter essa visão do momento em que o processo finalizou, né? E a centralização de interações. Então, aqui, basicamente, né, você tem todo um onboarding devidamente rastreado e com a participação de todos os setores envolvidos dentro de uma só ferramenta, com notificações, cada um atuando na sua área e para a finalização desse processo de onboarding. Para exemplificar também, né, que a gente traz e a gente demonstra, né? O Luiz está aqui também para mostrar de como essa solução ela é poderosa e quais os principais recursos do Fresh Service que colaboram na resolução do que parece ser o pesadelo da Abigail, né? É isso mesmo, Ana. E eu vou dizer que é um pesadelo, hein? É um desafio muito grande nas empresas essa questão do onboard do colaborador, de estar tudo certinho quando ele for iniciar, o computador provisionado, o acesso provisionado, os acessos ao prédio muitas vezes, né? É um problema também. Então, imagina você ter um fluxo onde de forma, eu acho que de forma de antemão, né, você faz, antes do funcionário entrar, você inicia um processo de onboard. Esse processo ele pode ser manual,
por alguém que você define um grupo de pessoas, alguém do RH, por exemplo. O pessoal do RH, eles têm o privilégio de entrar aqui no portal e solicitar, por exemplo, uma integração de novo colaborador, quando o novo colaborador for entrar na empresa. Ou você define qual grupo você vai dar esse privilégio também. Mas imagina que esse processo iniciado pelo time de RH, aí de forma bem transparente, assim que o RH preenche aqui, diz, por exemplo, que o Luiz vai entrar na empresa, o gerente do Luiz, informado pelo RH, o gerente acaba recebendo um e-mail ali para ajudar no preenchimento, no onboard do Luiz, dizendo quais equipamentos o Luiz precisa, quais softwares ele vai precisar ter acesso, o que ele precisa ver dentro dos sistemas. E imagina uma coisa a mais ainda, né? Depois que o gerente preenche isso, você acaba disparando um e-mail para quem de fato vai entrar na empresa, o funcionário, para o Luiz, por exemplo, né? Para ele preencher dados pessoais. Onde ele mora, nome da mãe, nome do pai. Então você tira um pouco da carga do time de RH de conseguir todos esses dados, essas responsabilidades de acesso, de dados pessoais, e você coloca um fluxo automatizado, simples, né? E quando todo esse processo é preenchido aqui pelo RH, pelo gerente e pelo funcionário, por exemplo, os tickets então são criados, os tickets filhos são criados de acordo com cada necessidade, já é direcionado para a equipe correta. Isso é muito legal. Tá? Então, esse é o processo de onboard e offboard de colaborador, não só onboard, tá? Pensa no offboard também, quando você precisar desprovisionar os acessos desse funcionário, você precisar recolher o computador, esse tipo de coisa, tá? Então, o processo, ele é simples, a gente entra aqui no portal de atendimento e solicita aqui uma integração de novo colaborador, eu vou fazer um teste aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou me colocar como funcionário, como gerente, como a pessoa que está entrando, tá? Para ficar fácil aqui eu receber todos os e-mails, toda a confirmação. Eu vou me colocar também como gerente, então, aqui, ó, tá? O nome do funcionário. Você não precisa envolver o gerente e o funcionário no processo. Talvez você queira somente que o RH inicie ali o processo. O RH mesmo já seleciona qual software, qual acesso essa pessoa precisa e os tickets são criados. Funciona também. Vou deixar bem claro isso aí. Aqui, Luiz, teste 2. Eu acho que eu já fiz um teste. Né? Vou colocar um cargo aqui. Gerente. Vamos colocar a data de emissão para próxima segunda-feira. Vou colocar o departamento de Customer Support e vamos informar uma localização. Esse formulário é totalmente personalizado, a gente pode pedir dados de data, de texto, de número, uma lista para as pessoas aqui informarem alguma coisa. Então, formulário bem personalizado, bem customizado. Bom, eu vou dar um continuar, vou revisar aqui o que eu estou solicitando. Estou solicitando somente para uma pessoa, mas eu consigo fazer uma solicitação de onboard massivo. Basta eu fazer o upload de um arquivo CSV aqui e o sistema vai disparar várias integrações daqueles funcionários ali, de forma bem independente, tá? E dá para fazer, claro, também via API, caso seja necessário. Bom, mais uma vez aqui que eu tenho certeza que os dados estão corretos, não vou precisar editar, tá tudo certo, vou dar um enviar, tá? A próxima pessoa aqui a ser envolvida nesse loop, eu acho que é o gerente. Mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu configurei ali uma automação que ela dispara aqui uma automação para o gerente. Tá? Se ela não dispara, deixa eu dar uma, aqui ó, integração de funcionário. Deixa eu revisar aqui o formulário, ó, que chegou. É que chegaram as duas, né? Chegou as duas solicitações para mim, porque eu sou o gerente e o funcionário. Então acabou chegando aqui para eu preencher dos dois perfis, né? Tanto do gerente aqui quanto do funcionário. Eu vou preencher dos dois, ó. Eu vou dizer aqui que eu preciso aqui desses itens, né? O bacana é que quando a gente acessa essa tela aqui, a gente pode selecionar, por exemplo, que o gerente vai definir o que a pessoa precisa ter acesso para ela continuar. Tá? Então, ele vai vir aqui, vai selecionar os itens, vai selecionar as opções, e uma vez que isso aqui é solicitado, esse ticket já vai ser criado com, por exemplo, um ticket direcionando
esse ticket do MEC para a equipe de hardware, provisionar o ativo para o funcionário. Vai ser criado um outro ticket aqui para as pessoas que trabalham com software, provisionar essa licença para esse usuário. Super bacana. Tá? E quando isso é enviado ali, preencho aquelas informações e envio, isso chega aqui dentro para a gente. Tá? Chega aqui dentro e a gente vai ter essa visão para gerenciar aqui as integrações de forma centralizada, em apenas um local. Traz uma visibilidade, traz eu acho que uma visão bem macro do que está acontecendo, né? Eu consigo ver o que está em processamento, tá? Consigo entrar nessas solicitações e ver quais das tarefas que possuem aqui, por exemplo, disponibilizar um laptop para essa pessoa, disponibilizar acesso às aplicações, ou prover o cartão de acesso aqui, o que já foi resolvido, o que não foi resolvido, o que está com cada pessoa. Tá? Então, isso me traz uma visão bem interessante. Tá? Aqui dentro do sistema, ele vai criar esses tickets filhos, como se fosse subtarefas dessa tarefa principal, por exemplo, que é o onboard aqui do Luiz, que está entrando na empresa. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Digamos que eu recebi aqui esse ticket filho, esse ticket filho já chegou para a equipe de hardware, estou nessa equipe de hardware, e eu vou simplesmente atender aqui a solicitação. Ó. Vou dizer que esse computador aqui que está lá em estoque nesse momento, eu vou provisionar ele para o Luiz. Tá? Vou dar um next ali, e aqui eu vou dizer que o status dele agora vai sair de em estoque para em uso. Ah, olha que legal, eu vou definir o departamento aqui, se eu quiser também, e o sistema já traz aqui, ó, usado por, já traz pelo Luiz. O Luiz aqui é o funcionário que eu disse que estava entrando. Tá? Dou um atribuir aqui, ó, tudo certo, o ativo já foi associado no ticket, e traz essa rastreabilidade, essas informações, tá, de todos os ativos que foram envolvidos aí em tickets. Tá? Isso eu consigo depois auditar, gerar relatórios, bem tranquilo. Tá? Pessoal, é um recurso muito poderoso, que vai enviar notificações automaticamente quando todo o processo aqui for finalizado, por exemplo, todos os tickets foram finalizados, que é o onboard aqui do Luiz, a gente pode enviar uma notificação para o Luiz mesmo, falando, ó, tudo certo, o seu e-mail já foi criado aqui com esse acesso, com esse modelo, tudo certo. Também a gente pode enviar uma notificação para o RH, para o gestor, dizendo que está tudo finalizado, para o funcionário trabalhar na próxima semana está tudo resolvido, eles não precisam se preocupar. Então, é um recurso fantástico, traz muito poder para a equipe, não só a equipe de RH, por padronizar todo esse processo de onboard, offboard de colaborador, mas para todas as pessoas envolvidas. Tá? A configuração, ela é simples. Tá? Ela é muito simples. Quando a gente entra aqui na parte de configuração, tudo que eu preciso definir são as pessoas envolvidas, quem vai estar envolvido no processo, tá? Quem inicia e quem vai contribuir com o processo. Aqui o RH inicia, o gerente responsável e o funcionário entrando com eles ajudam no processo, né? Aqui a gente configura o formulário aqui, ó, o que a pessoa vai precisar preencher quando ela estiver aqui envolvida no processo. Por exemplo, o funcionário, ele vai definir quais softwares ele precisa. Talvez faça mais sentido deixar isso na mão do gerente, né? Deixar na mão do gerente, o gerente definir quais softwares, quais acessos, quais serviços esse funcionário precisa. E eu posso adicionar vários serviços aqui, né? Então, eu posso adicionar, por exemplo, eu tenho uma coisa com CRM, não sei, eu tenho vários itens aqui, ó, a gente vai adicionando. Tá? O que eu quero deixar disponível para o gerente, ali para o gerente selecionar. Sigo o que o funcionário precisa preencher no momento que o RH preencheu, que o gerente preencheu e foi enviado para ele, o que ele precisa preencher de dados. Então, eu vou colocando aqui as informações, né? O que ele pode ou não solicitar ali. Tá? Cria os tickets, vai ter a criação de um ticket para cada serviço solicitado. Posso configurar um nível de aprovação aqui também para quando chegar aqui uma solicitação de um item específico, ou chegar o onboard em si vai passar pela aprovação de alguém. Tá? Uma vez que isso está configurado, está pronto. É simples, fácil e traz muita tranquilidade para o pessoal aí do RH, né? Abigail, eu espero que tenha resolvido bastante
o caso aí da Abigail, ô Ana e Vitor. Eu espero mesmo. Ah, e resolveu, viu? Todas as responsabilidades bem definidas, um fluxo, né, funcionando direitinho, de forma intuitiva, automatizada, enfim, e cada ator do processo, né, devidamente notificado para saber a hora de agir. Fantástico, maravilha. Acho que resolveu sim o problema da Abigail. Excelente. Excelente, Ana. E então, tendo resolvido o caso da Abigail, a gente vai para o nosso terceiro e último estudo de caso aqui. E a gente vai explorar esse estudo de caso com o Pedro. O Pedro e a gestão unificada das solicitações de serviços. Pedro é gerente em uma grande empresa e precisa garantir que todas tenham acesso fácil aos serviços disponíveis. Ele quer melhorar a forma que as pessoas fazem requisições e interagem com os departamentos internos da empresa, assim como ter um fluxo de aprovação para garantir a conformidade. Excelente. Então, os desafios do Pedro se resumem em falta de padronização. A ideia aqui é que ele consiga ter um processo uniforme, que ele consiga controlar e ter visão do todo. Falta de visibilidade, mais uma vez, quem é gerente precisa saber o que está acontecendo debaixo do seu guarda-chuva. A ideia é que a ferramenta possa trazer essa visibilidade. Atrasos na liberação, com a falta de visibilidade e despadronizado todo o processo, há atrasos. A ineficiência de um processo consistente ocorre aqui nesse caso. Gastos sem aprovação. Então, muitas vezes é necessário fazer um gasto que esse gasto não é nem medido dentro dos recursos da empresa. E acaba que não há um controle, não tem visibilidade, não tem padronização. E acaba que, às vezes, precisava ter a anuência de um setor estratégico. E aí acaba não tendo. Aqui a gente já consegue solucionar. E a solução passa pelo Fresh Service mais uma vez. Solução, Fresh Service e o catálogo de serviços. A gente vai ter, passando por essa solução, o formulários personalizados, fluxos de aprovação automático, automação da distribuição e monitoramento e auditoria. E para a gente condensar e ilustrar mais uma vez toda essa solução, a gente chama aqui o Luiz mais uma vez para que ele possa demonstrar para a gente. Show de bola, show de bola. Olha, esse caso aqui, acho que eu tenho um carinho especial por ele, porque o catálogo de serviço, pessoal, ele é o coração de um ITSM, tá? Vou ser bem sincero para vocês, porque é onde você centraliza tudo que as pessoas podem solicitar na tua operação, seja esse um serviço de tecnologia, um serviço do recurso humano, um serviço financeiro, jurídico, as pessoas precisam de um local centralizado para solicitar coisas para a empresa, né? A gente acaba vendo algumas despatronizações no mercado, tá? A gente que acaba trabalhando aqui com essas soluções, a gente acaba pegando empresas com bastante problemas, né? Um dos problemas bem latentes, assim, não ter um catálogo de serviço bem definido, não ter bem definido uma regra aqui de atendimento, um fluxo de atendimento para esses serviços. Isso realmente é complicado. Geralmente as pessoas não sabem onde que eu vou para solicitar isso, eu preciso disso. As pessoas vão na mesa do helpdesk solicitar às vezes, encontram um amigo no corredor e pede ajuda. Então, essa falta de padronização não é legal, tá? E a gente traz a solução com o Fresh Service, demonstrando aqui para vocês uma possível solução. Tá? Então, o catálogo de serviços, como eu falei, ele é um local onde você centraliza tudo que pode ser solicitado aí na tua empresa, seja de qualquer departamento. Tá? Como a gente viu, os departamentos podem ser integrados aqui dentro do Fresh Service, né? seja ele de qualquer departamento, e o próximo passo é ter esse catálogo de serviços, onde as pessoas podem solicitar coisas desses departamentos, né? Serviços desses departamentos. O catálogo de serviços a gente acessa aqui pelo portal de suporte mesmo, lembrando que o catálogo de serviço, ele é um serviço assim como a integração do colaborador, tá? Só que a integração do colaborador, ela é um serviço tão robusto, com várias etapas, vários fluxos, que ele acaba ficando em um módulo separado, tá? Mas aqui a gente considera também a integração como um serviço. Mas beleza, aqui é o meu catálogo de serviço, ele pode ser organizado em pastas para ficar fácil eu encontrar alguma coisa, né? Se eu quero alguma coisa relacionada a hardware, seleciono essa pasta.
alguma coisa relacionada a software, também posso selecionar ali e de forma simples e fácil eu vou filtrando aqui o que eu preciso, então eu consumo aquele serviço. Tá? Lembrando que esses itens que aparecem aqui, eles podem estar visíveis somente para mim. Tá? É totalmente configurável aqui a visibilidade, o acesso a esses serviços. Por exemplo, nem todo mundo pode solicitar um cartão de crédito da empresa. Talvez eu deixe aquele serviço oculto para quase todo mundo da empresa, somente não para os cargos C-levels. Tá? Então, totalmente customizável esse controle de visibilidade. O formulário, o próprio formulário do serviço, ele é totalmente customizado de forma individual. Talvez para solicitar um Office 365 eu preencha essas informações aqui. Para solicitar um acesso a uma aplicação de CRM, eu preencha outros dados completamente diferentes. Tá? Então, isso traz um controle muito grande, uma padronização, né? Todo mundo vai mandar aquela solicitação com aqueles dados. Você pode deixar os campos obrigatórios, né? Todo mundo vai enviar com aqueles dados, vai enviar já com a informação necessária para você automatizar, por exemplo, já distribuir de forma automatizada esses atendimentos. Por que tem que ter alguém olhando para os atendimentos que chegam e distribuindo para as pessoas? Aqui eu já posso fazer essa distribuição automatizada, né? Eu vou, por exemplo, fazer abertura aqui, ó, só para a gente ver esse teste. Vou selecionar para quem eu estou solicitando, eu posso registrar para outra pessoa, posso mudar o e-mail de quem é o solicitante, tá? Vou deixar dessa forma só para a gente continuar aqui. E uma vez que eu faço aquela solicitação, aqui o ticket está criado, uma solicitação de serviço está criada, essa solicitação de serviço, com certeza, no cenário real, ela já estaria atribuída a um grupo específico, né? O grupo ali que cuida desse provisionamento das licenças, por exemplo. Tá? Essa solicitação talvez precise passar por um processo de aprovação. Então, talvez o que envolva custo, ou que envolva um custo específico, talvez o que seja acima de R$ 1.000, eu vou enviar para a aprovação do gestor daquela pessoa. Né? O gestor aprovando, eu vou ter um segundo nível de aprovação, onde eu vou enviar para um comitê ali do financeiro, para eles aprovarem ou não aquele custo. Enfim, tá? A gente consegue configurar essas aprovações automatizadas, para se enviar de forma manual também. Você pode enviar a aprovação apenas para uma pessoa, para um grupo de pessoas, condicionar que talvez se a maioria aprovar já é o suficiente, e talvez você pode dizer que todo mundo tem que aprovar para aí sim essa solicitação seguir, esse software ser adquirido. Tá? Então, é bem interessante e dá um controle bem bacana, tá? Essa parte da aprovação aí. Ela, geralmente, algumas empresas precisam ter isso aqui para ter compliance de certificações, de auditorias que elas recebem, esse tipo de coisa. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que quando a gente tem um catálogo de serviço bem definido, e nos FreshService a gente tem o grande privilégio de ter esse catálogo de serviço amarrado ao gerenciamento de ativos, o catálogo de ativos. Então, a minha licença de software, o meu contrato, as licenças que eu comprei do pacote Office, estão cadastradas ali no sistema. Então, o sistema ele vai poder me dizer se eu tenho ou não licença disponível para atribuir para essa pessoa. Eu já posso fazer a atribuição diretamente aqui. Então, aqui mesmo, eu estou vendo que o pacote Office foi solicitado, o valor, eu vou, então, atender a essa solicitação. Vou dizer aqui, ó, que o software vai ser o Office, né, que já foi aqui mapeado, já foi solicitado pelo usuário. Eu vou pegar aqui do contrato, desse contrato aqui com esse nome que eu criei, que ainda tem 9 licenças disponíveis, tá? Eu vou colocar aqui no estágio processando. Isso está pronto. Agora, o usuário, ele já tem aqui o acesso a esse software. Né? Digamos que eu tenha isso automatizado, talvez eu crie uma automação do FreshService e vai lá não sei, talvez vai lá no pacote Office e provisiona uma licença para o usuário. Posso fazer isso tudo de forma automatizada. Tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho esse rastreio dentro do FreshService agora. Eu sei que se eu entrar dentro desse software aqui, ó, eu vou conseguir ver a quantidade de licenças que eu tenho desse software, onde esse software já foi instalado,
quais usuários estão utilizando esse software. Ó, esse Luiz, ele acabou de ser adicionado aqui, ó, a data da atribuição aqui, dia 26 de março. Tá? E a gente consegue ver também o contrato que faz parte aqui e que, consequentemente, a gente conseguiu pegar uma licença, utilizar uma licença desse contrato, tá? Para provisionar esse software ao usuário. Aqui eu vou ter o software em si que foi cadastrado, a quantidade de licenças que eu comprei, o tipo de licença, é uma licença aqui de volume, por unidade, o preço, se é mensal, anual, one shot, enfim, tá? Bem interessante, bem bacana essa parte aqui do catálogo de serviço. O catálogo de serviço eu acho um recurso fantástico, né? Ele simplifica muito a vida das empresas, ele acaba agregando muito. No Fresh Service ele agrega bastante, porque ele tem integração com contratos, gerenciamento de ativos, ordem de compra, tem muita coisa interessante aqui. Tá? E a gente vai com certeza conseguir gerar relatórios de tudo isso depois, né? Todos aqueles itens lá do catálogo de serviço, quais são aqueles itens que são mais solicitados, os itens mais badalados na minha operação. Então, eu vou conseguir analisar isso no Fresh Service. A gente tem relatórios totalmente personalizados. Como eu falei, a gente consegue criar relatórios por workspaces. Você vai conseguir adicionar filtros aqui, mudar os seus gráficos e analisar essas métricas do teu catálogo de serviço como você bem entender. Tá? Então, ô Vitor, eu acho que a gente tem tudo aqui para ajudar o nosso amigo Pedro também, hein? O que você acha? Pedro está em boas mãos, viu? Mas que ferramenta maravilhosa, né? Você conseguir integrar várias funcionalidades dentro de um fluxo conciso para que você consiga entregar ali, ter tudo dentro da mesma ferramenta. É como a gente falou no início do desafio, quando a gente estava apresentando, ter a possibilidade de integrar e entregar vários módulos em um canto só, onde ele consegue ter ali todo o processo de gestão de inventário, de gestão de onboard, e tá mesclado tudo isso dentro do Isso, catálogo de serviço. Putz, maravilha, fantástico. cara. Maravilha, fantástico, fantástico. É isso. Assim, resolvemos o caso do Pedro e resolvemos o nosso terceiro e último estudo de caso. Muito bom, muito bacana. A gente conseguiu explorar aqui basicamente noções, né? Questões, pode-se dizer, gerais, de que muitas empresas acabam enfrentando. E a gente fez isso com bastante louvor através do Fresh Service. Em resumo da obra, é uma ferramenta completa, na minha visão, que consegue atender setores de TI, setores de negócio, e consegue ter ali dentro da ferramenta os processos de forma concisa e eficiente. Né? Excelente, cara, excelente. E aqui a gente anda um pouco mais para o finalzinho. Eu vou voltar a apresentar minha tela. E eu gostaria muito de saber se a gente tem algumas questões, né? O momento tira dúvidas é esse. Depois que a gente apresentou os 3 cases, a ideia é que a gente possa ver algumas perguntas aqui que foram deixadas na caixinha. Tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta aqui que foi lançada é: quanto tempo levaria em média para implementar o Fresh Service na minha empresa? Acho que essa pergunta é Legal. bem plural, né, Luiz? Uma pergunta bem bacana, mas é bem subjetiva também, né? O que você acha? Essa é uma pergunta capciosa, ela é complicada de responder, mas ela é muito normal. Ela é muito normal. A gente acaba dizendo que o tempo de implantação, ele depende. Ele depende mesmo, tá? Depende do que você precisa configurar no Fresh Service, o tamanho da tua operação. Mas uma coisa eu posso te dizer, Gabriela, é um software simples, intuitivo e que a gente tem escutado de clientes que têm um tempo de implantação recorde, tá? Em relação ao que eles estão acostumados no mercado aí, né? Com ferramentas, algumas ferramentas on-premise, algumas ferramentas bem, bem, bem mais antigas, talvez, do que o próprio Fresh Service, né? O Fresh Service é 2014. Então, ele foi um sistema que já nasceu nesse mundo mais novo, mais intuitivo, uma ferramenta mais simples, e essa implantação ela é simplificada, tá? Isso eu posso confirmar para você. Excelente. Acredito que está respondido, né, Gabi?
Vamos à próxima pergunta. Então, Liseira, é possível automatizar integrações com outras ferramentas de RH, como ERPs ou plataformas de gestão de talentos, por exemplo? Com certeza, e faz sentido, faz total sentido, tá? Muitas vezes o processo de onboarding, na verdade, de contratação de um colaborador, ele iniciou lá em outra ferramenta. Ele iniciou lá na publicação da vaga, no cadastro das pessoas, na entrevista, e ele inicia assim no sistema de RH, onde essa pessoa é aprovada. O que é muito comum é esse sistema de RH, onde tem essa pessoa que foi aprovada, ele dispara a integração do colaborador aqui no Fresh Service. Ele inicia o processo de integração de forma automatizada. Tá? Então, a gente tem alguns aplicativos no Marketplace que nós podemos integrar de forma bem simplificada. Você coloca lá o URL da conta, uma senha, um usuário e senha ali, uma chave de API, está integrado, bem simples. Ou você pode também utilizar as APIs do Fresh Service. O Fresh Service tem APIs robustas, SDKs, que você chama aqui o Fresh Service e fala, ó, queria essa integração com esses dados aí. Tá? Então, faz total sentido e eu aconselho muito integrar, tá, com as ferramentas de RH, super aconselhado. Boa, boa. Temos mais uma pergunta aqui, muito interessante. Ó. Tem alguma funcionalidade do Fresh Service que auxilia no controle de licenças expiradas ou na otimização de custos com renovações automáticas? Interessante essa pergunta. Interessante, interessante. O Fresh Service em si, ele pode te dar uma visão das licenças expiradas, sim, tá? Por quê? Você pode o Fresh Service ele não vai saber se a licença está expirada, tá? Você vai ter que dizer para ele que aquela licença expirou porque você cadastrou um contrato, você disse quando a data de contrato ela foi iniciada, ela foi finalizada, né? O que o Fresh Service vai fazer, não vai fazer, ele não vai falar, ó, esses softwares aqui expiraram a licença, tá? Ele não vai te enviar essa compilação, mas você pode facilmente entrar no teu contrato que foi expirado ou está expirando. Inclusive, você vai ser notificada da expiração do contrato, tá? Você vai saber a expiração do contrato, isso sim. E você entra naquele contrato e vê todos os softwares que fazem parte daquele contrato, onde eles estão instalados, quais usuários estão utilizando, e você pode, com isso, já preparar um campo aqui, né? Você pode, talvez, enviar um comunicado para o pessoal falando que eles vão perder o acesso, mas, em resumão, você consegue eu acho que a resposta é sim, para falar a verdade, tá? Eu falando agora sobre falando em voz alta aqui, explicando como esse recurso funciona, você sim consegue, né, ter uma visão das licenças expiradas, porque você tem a data de expiração do contrato. Faz total sentido. Maravilha. Boa, boa. É isso. Essas foram as nossas perguntas aqui, que foram mandadas pelos telespectadores que acompanharam o webinar, nosso primeiro webinar aqui junto a Louper Insider. Vai ser o primeiro de muitos, né? Pessoal, para quem ficou, gostaria de compartilhar com vocês uma novidadezinha, a cerejinha do bolo, tá? Aproveitar aí um tempinho de trial junto ao Fresh Service para acompanhar tudo isso que a gente viu aqui de demonstração, de case. A ideia mesmo é que a gente possa vir a testar essas soluções, ou tentar simular ali o nosso padrão operacional dentro do Fresh Service, para que a gente entenda, será que é a nossa realidade? Eu acredito que sim, tá? Acho que a gente consegue trazer bastante coisa para dentro da ferramenta, do dia a dia de muitas empresas, tá bom? E nada melhor do que a gente testar para sentir como é o dia a dia junto à ferramenta, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, a usabilidade da ferramenta é muito, muito boa. Então, por favor, testem e nos digam aí, dê feedback. Se tiver qualquer dúvida, procure o time da Lopen para que a gente possa solucionar junto a vocês, tá bom? Do meu lado, Luiz e Ana, é isso. Vocês querem deixar algum recado? Eu gostaria de falar que durante esse período de teste a gente vai estar aqui para acompanhar esse teste, tá? Então, a gente vai poder auxiliar vocês passando as melhores formas de utilizar o Fresh Service na operação de vocês. Então, não hesitem em nos contatar, tá? Vamos estar Boa, é aqui para isso. ajudar. É isso. Ana, você quer falar alguma coisa? Exatamente isso, né? Que como o Luiz falou, deixar bem claro que assim esse período de teste
Nós estamos realmente disponíveis para colaborar, justamente até para acelerar realmente esse processo de entendimento. É um processo muito rápido, a ferramenta é muito intuitiva, então, assim, já é um processo rápido dessa identificação com a ferramenta, mas que a gente está aqui para acelerar e tirar algumas dúvidas aí ao longo desse teste. Perfeito, excelente. É isso, pessoal. Aqui, a gente fica por aqui, a gente agradece a participação de todos e até uma próxima. Bye, bye. Até! Até mais, pessoal.